Hoje você vai conhecer a história de uma personagem bastante interessante da Bíblia, o rei Jeroboam, ou, em português, Jeroboão. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Yitro e hoje vamos focar nos parágrafos de 8 a 11 do Zoar. O Zoar conta para nós um pouquinho de como funciona o sistema espiritual. Ele explica que existe no lado da santidade duas forças, vamos chamar assim. Uma que é um rei e outra que a gente chama de sacerdote. Né? E depois o Zoar explica que também existe isso do lado da não santidade, né? Do lado que a gente chama em aramaico Sitra Achra, o outro lado, o lado negativo. Também existe um rei lá e um sacerdote lá. Muito bem. E aí o Zoar explica que esses reis podem se intercambiar, né? Dependendo do que acontece, e os sacerdotes também. E o Zoar cita isso falando de um rei chamado Jeroboão, em português, Jeroboam em hebraico. Bom, e quem é Jeroboão? Jeroboão recebe aviso de um profeta de que ele seria o novo rei de Israel. E ele não consegue esperar até que Salomão morra, né, que seria o normal. Salomão morre, ele assume. E ele começa a formar teorias de conspiração de como derrubar Salomão do trono, né, de como pegar o poder do Salomão. Só que o Salomão, como um rei, sei lá, mais normal faria, né, começa a perseguir o Jeroboão, tentando matá-lo. O Jeroboão foge para o Egito, fica lá sob guarda, né, digamos assim, do faraó. O faraó dá exílio para ele, até que Salomão morre. Quando Salomão morre, Jeroboão volta para Israel, só que aí acontece uma coisa, tem uma outra pessoa, chamada Rehoboão, né, o nome é parecido, que já subiu no trono, né, que era um filho do Salomão. Só que o Rehoboão, ele começa a fazer umas medidas um pouco antipopulares, o povo não gosta muito dele, então uma parte do povo realmente fala que o Jeroboão deveria ser rei. Que parte do povo é essa? As 10 tribos de Israel, né, que ficaram conhecidas como as 10 tribos perdidas, porque a gente sabe depois na história que essas tribos sumiram do mapa, e até hoje a gente não sabe o que aconteceu com elas. Então nesse período, depois da morte do Salomão, acontece uma triste divisão no povo de Israel. Das 12 tribos originais, 2 ficam seguindo Rehoboão, e 10 né, falam não aceitamos Rehoboão, a gente vai ter nosso rei como Jeroboão. E essas 10 ficavam no norte. Tá? Cabalisticamente, o norte já representa uma energia complicada, né, uma energia de severidade. E o Zoar explica para nós que o Jeroboão, talvez pelo norte, talvez pela briga com o Rehoboão, sei lá, por vários motivos, ele começa a se deturpar. Então, daqueles 2 reis que a gente falou, que tem um rei de santidade, um rei do outro lado, o Rehoboão começa a ir para o outro lado. Ele começa a se conectar com a Sitra Achra. E aí começa a acontecer um monte de coisas ruins com ele. Né? Por exemplo, tem um episódio que ele está oferecendo lá um sacrifício, né? E vem um profeta avisar para ele que ele não ia mais ser rei, né? Que o reinado dele cairia, que aquele templo onde ele estava oferecendo o sacrifício não valia nada, e ele fica extremamente bravo, o rei Jeroboão. Ele vai bater no profeta e a mão dele seca, né? A mão dele fica... Essa é a expressão que a Bíblia usa. Bom, depois tem outro evento, né? Que aí, por isso ele é bastante punido. Quando houve essa divisão, né, de 2 tribos e 10 tribos do norte, o Jeroboão teve um medo. Qual era o medo? O povo todo costumava ir para o templo de Jerusalém, né, para fazer os seus sacrifícios pelo menos 3 vezes ao ano. Só que Jerusalém tinha ficado no território do inimigo dele, Rehoboão, né, das outras 2 tribos. Então qual foi o medo do Jeroboão? Que se as 10 tribos começassem a ir para o templo, né, constantemente, sei lá, eles pudessem gostar do Rehoboão, pudessem querer morar lá. Imagina meio, sei lá, Guerra Fria, né, Muro de Berlim, é mais ou menos isso. Ele não queria que fossem lá para o outro lado. Então o Rehoboão construiu 2 templos
alternativos, vamos chamar assim, ao Templo de Jerusalém, o que não era permitido. E não só, né, não era permitido, a Bíblia conta que ele pôs lá 2 bezerros, ou seja, eram templos idólatras. Tá? E ele fez as 10 tribos irem para esses templos e cultuarem a imagem de idolatria. Né? Então o Jeroboão, toda essa história eu estou contando para vocês, o Zohar não conta, né? Ele presume que você sabe, mas o Zohar fala o seguinte: o que aconteceu com Jeroboão? Ele é um exemplo de cara que se deturpou, que começou pelo lado de santidade, ele recebeu, lembra, uma profecia de que ele ia ser o próximo sucessor, né? De que ele ia ser o próximo rei, mas ele desviou no caminho. Né? Quando ele começa a querer assumir o poder antes da hora, quando ele começa a ficar bravo, por exemplo, com um profeta que chama a atenção dele, a mão dele seca, aí ele constrói templos idólatras. Então é um exemplo de cara que caiu, né, da santidade. Ele tinha tudo para ser um belo rei, para ter o aval de Deus, para se conectar com a santidade, e ele foi para o outro lado. A lição que o Zohar nos dá, né, é para que a gente tenha cuidado com isso, saber que a gente tem o rei da santidade, o rei da impureza, o sacerdote da santidade, o sacerdote da impureza, e, como eu falei, pode haver comunicação entre eles. Né? Eu posso cair para a impureza, eu posso subir para a santidade, a gente tem que sempre tentar ficar do lado da santidade. Um bom dia a todos.